Muito boa noite a todos. Hoje, dia 18 de setembro de 2024, aqui diretamente da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, em Nova Russas, do Ceará, nós damos início a mais uma evangelioterapia. Sejam todos bem-vindos, as pessoas que estão em casa, através do Meet, todos aqui presentes também, mais uma vez a casa cheia. Obrigado pela presença de todos. Posteriormente, para aqueles que vão acompanhar essa gravação, que vai ser postada no canal do YouTube, aqui da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Então, nesse primeiro momento, gostaria de convidar todos para que a gente pudesse se conectar com os nossos guias, nossos mentores espirituais, que a gente possa melhorar as nossas vibrações nesse momento, buscando o auxílio da espiritualidade, que possa tanto facilitar com que a gente conduza de forma tranquila o conteúdo de hoje, quanto aqueles que estão presentes também, que possam estar receptivos, né, e ao aprendizado seja acolhido da melhor maneira possível. Então, Jesus continue abençoando as nossas vidas agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, pessoal, hoje, como vocês viram no convite, o título da nossa palestra, nós vamos falar sobre a obsessão e a desobsessão. Ok? É um tema que ele está fora do nosso ritmo do Evangelho segundo o Espiritismo. De vez em quando a gente vai ter umas palestras assim por fora, né, com temas aleatórios, mas que são importantes também para o entendimento, até para aqueles que buscam a casa, para buscar conduzir as nossas vidas da melhor maneira possível no nosso dia a dia também, que é muito importante a gente saber como lidar. E eu fui buscar, sim, no Evangelho segundo o Espiritismo, a leitura para iniciar a nossa fala de hoje, que encontra-se, na verdade, lá no capítulo 28, que muitas vezes é até pouco estudado, que é um capítulo todo dedicado a preces, né? Coletânea de preces espíritas. E lá vai ter a prece onde fala pelos obsidiados. E olha só o que ele diz para a gente. A obsessão é a ação persistente de um mau espírito que ele exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ele oblitera, ou seja, ele faz desaparecendo pouco a pouco as faculdades mediúnicas da pessoa também, medianímicas. Na mediunidade escrevente, por exemplo, traduz-se pela obstinação de um espírito em se manifestar, com exclusão de todos os outros. Na reunião mediúnica, só ele que quer trazer as mensagens. E aqui a gente vai ver essa questão aqui durante, né, o nosso estudo mais à frente, essa questão tão delicada que é a obsessão, até essa mais profunda. E continua a leitura. Os maus espíritos pulam ao redor da terra, ou seja, eles multiplicam-se rapidamente em abundância, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos das quais a humanidade é alvo neste mundo. Né? Quem está acompanhando já viu que nós estamos estudando, inclusive nos sábados, na quarta-feira, falando sobre as categorias dos mundos habitados, que o planeta Terra se encontra dentro de uma categoria de provas e expiações. Então, nessa característica, quando nós levamos em consideração que hoje nós temos 8 bilhões, mais de 8 bilhões de pessoas encarnadas, né, há um tempo atrás multiplicava-se por 4 a quantidade de espíritos que se acotovelam aqui com a gente, né, que fazem parte do nosso planeta, que encontram-se na erraticidade, fazendo essas idas e vindas. Então, por isso que ele diz aqui no início, que os maus espíritos pulam ao redor da Terra, porque faz parte de um mundo de provas e expiações, onde ainda prevalece o mal, né, do que o bem. Então, tudo certo. Seguindo. Da mesma forma que as doenças são resultado de imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que o expõe ao mau espírito. Então, nós aqui sobre a Terra não receberíamos nenhum tipo de influência
nenhum tipo de obsessão se nós já cumpríssemos a lei de amor e de caridade, né, fôssemos realmente, tivéssemos essa fé, essa fidelidade com Deus. Então, não teria essa frequência, não teria obsessão. Mas, como ainda não somos perfeitos, estamos nesse caminho, e aí a gente vai ver os motivos que fazem com que eles se aproximem de nós. A obsessão é quase sempre resultado de uma vingança exercida por um espírito, ele coloca quase sempre, não sempre, né? Porque vão ter casos e casos, de uma vingança exercida por um espírito, e que o mais frequentemente tem sua origem nas relações que o obsidiado teve com ele numa precedente existência. Então, nós também já estudamos aqui sobre essa questão da reencarnação, né, da multiplicidade das vidas que nós temos. Então, você não encontra, poxa, que mal que eu fiz para essa pessoa, está querendo fazer mal para mim, para esse espírito, né, vamos dizer assim, que você já o prejudicou numa vida passada. Então, não há essa questão do algoz, da vítima, há uma necessidade de reconciliação, de perdão, por isso que se prega tanto o perdão, como nós vamos ver aqui. Então, o título da palestra de hoje, ele foi trazido, né? Ele é homônimo ao livro da Sueli Caldas Schubert, que ela nos deixou aos 82 anos, no dia 12 de 5 de 2021, através da Covid. Era conhecida como a Dama da Mediunidade. Ela tem palestras maravilhosas no YouTube, se vocês tiverem disponibilidade, interesse, depois em assistir, só colocar a Sueli Caldas Schubert, que você vai encontrar lá muitas palestras, inclusive ela falando também sobre obsessão. Então, este livro, né, para que os que estão presentes aqui, né, ali está com uma capa diferente, mas é o mesmo, é baseado nele, que eu trouxe essa palestra, claro, com textos complementares da codificação espírita também. E a gente vai começar pelo Livro dos Espíritos, na questão famosa que eu acho que não tem um palestrante que nunca utilizou ela em uma das suas palestras. 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, nós vamos ver quando chega nessa categoria que o espírito está conseguindo dirigir as nossas ações, como nós perdemos completamente o controle. Lembrando que essa palestra aqui ela tem 2 partes, o livro tem 4, mas eu destaquei 2 partes do livro, tá? E tem umazinha lá no finalzinho, porque está dividido na primeira parte, que é a obsessão, que é o que a gente vai ver agora, a segunda parte na terapêutica espírita, como tratar, como evitar, como cuidar disso. Então, para a gente ficar bem tranquilo, é uma coisa natural que acontece com todo mundo todos os dias. Como a gente respirar, por exemplo. Só que não é falado muito sobre isso, né? Então, a gente não sabe, não é para gerar nenhum tipo de medo, muito pelo contrário, para que a gente possa se prevenir da melhor maneira possível. E lá no finalzinho tem uma que ele vai falar sobre reunião de desobsessão no livro, que não convém a gente trazer aqui. E lá no finalzinho ela vai falar sobre a desobsessão natural, que nós trouxemos aqui uma pincelada. Então, primeiramente, qual é a definição de obsessão? Vamos ver várias aqui. Começando pelo dicionário. O que é que o dicionário Aurélio diz para a gente? Do latim, obsessione. Impertinência, perseguição, vexação, preocupação com determinada ideia que domina doentiamente o espírito e resultante ou não de sentimentos recalcados. Ideia fixa, mania. Então, né, quem gosta aí aqui será que já ouviu falar daqueles forrós, né? Não é amor, é obsessão, né? Tem aquelas coisas que sempre falam. Então, ideia fixa, entre outras coisas, fazem parte desse processo. Definição de obsessão, agora aqui do Livro dos Médiuns, do capítulo 23, o item 237. É o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticado senão por espíritos inferiores que procuram dominar. No caso, a obsessão. Porque com a nossa relação com os espíritos de luz, os elevados, nossos guias, não se configura como obsessão. Na verdade, eles nos auxiliam, eles nos trazem as boas ideias para que a gente tome o caminho correto, né? E aí é aquela história que muitas vezes a gente vê nos desenhos por aí, um anjinho de um lado e um diabinho do outro, né?
Qual é o que prevalece? Aquele que a gente ouvir mais. Muitas vezes a gente escuta mais o diabinho e faz bobagem. Mas tem sempre um anjinho também falando, e quando a gente respira, pensa, medita, a gente acaba, muitas vezes, escolhendo o caminho correto. E segue agora para o livro A Gênese, no capítulo 14, no item 45. É a ação persistente que o espírito mal exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, que a gente vai ver aqui. Desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo, das faculdades mentais. Esse é um texto semelhante ao que a gente encontra no capítulo 28 do Evangelho. Seguindo ainda na Gênese, vai dizer o quê? Esclarece ainda o mestre leonês, ou seja, Allan Kardec. A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência ao espírito mau. Ou seja, quais são nossas imperfeições? Nós somos perfeitos? Ainda não. Tem muita coisa a ser corrigida. Então, cada um desses processos que nós temos, né, os nossos defeitos, eles abrem caminho para as obsessões. São as portas, janelas, escancaradas muitas vezes. Então, ele vai dizer aqui que quase sempre a obsessão exprime vingança, que a gente já viu agora há pouco também, de uma existência precedente. Companhias espirituais. No livro A Gênese também, no item 15, ele fala: criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispíritico, como no espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como um livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Ou seja, vamos traduzir isso daqui. Tem muito a ver com a questão da hipocrisia. Muitas vezes você está aqui, nossa, aquela pessoa ali é um santo, é um homem de bem, uma pessoa maravilhosa, mas você não sabe o que se passa no pensamento da pessoa. E é através do pensamento que ele gera uma vibração que os espíritos enxergam. Eles não enxergam aquilo que você está vendo aqui, por exemplo. Ah, o Cláudio é um santo. Né? Faz as palestras e tudo. Engana-se, porque a gente é cheio de defeitos também, procurando corrigir todos os dias, e nessas vibrações, às vezes, que a gente se permite, eles atacam. Sem exceção. Quem já viu o filme do Divaldo Pereira Franco? Divaldo Pereira Franco, aquele espírito obsessor de vidas passadas, quase que ele cometeu um suicídio. Né? Teve muito perto de fazer isso. Então, não estamos isentos, né? Por isso que sempre diz aqui, que a gente vai ver lá no final, orai e vigiai. Há uma simples vibração do nosso ser, há um pensamento emitido, por mais secreto que nos pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, que terá tanta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Aquilo que eu gosto reverbera lá também, coisas positivas e negativas, músicas, filmes, novelas, tudo. Filme de terror, quem gosta? Tem gente que gosta, os mais assistidos. A vibração não é legal. Né? Você assiste o filme de terror e vai dormir. Muitas vezes você pode ter pesadelos durante a noite. Né? Então, tem a ver com isso. Assim, atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental. Então, a gente fala aqui, uma simples vibração do nosso ser. Me recordei agora de um dos tratamentos há muito tempo, desobsessão, que uma pessoa foi colocada para o atendimento, e aí ele tinha ido em um velório de um amigo, de uma pessoa, e lá estavam só jovens, que eram dessa faixa etária de juventude, tudo, né? E ele tinha uma certa sensibilidade. Quando voltou de lá, voltou acompanhado de alguns irmãos que lá estavam. Um deles veio simplesmente porque ele adora música, tocava violão, curtia uma música. Eu falei assim, não tinha intenção de prejudicar ele, não, na hora da reunião mediúnica, né? Eu estava com ele só porque ele gosta de música, eu também gosto, né? Uma energia boa e tal, ele é animado, eu também sou, a mesma faixa vibratória. Não tinha intenção de fazer mal,
mas a presença vibratória de um espírito que não tem, que não já não é evoluído um pouquinho, nos atrapalha no dia a dia, mesmo assim. Ah, o espírito de um parente que já foi, muitas vezes a gente fica, não vá, fica por aqui, a gente vai ver isso também. A gente acaba atraindo para perto da gente pessoas que prejudicam eles e nós também. Então, não é, né, o momento. Então, essa é uma obsessão simples, né? Já trazendo aqui, adiantando alguma coisa, obsessão simples, se aproximou pela afinidade. Outro dia, porque a pessoa estava com dor de dente, se aproximou espíritos também que estavam com problema no dente, estava perto da pessoa, quando foi na desobsessão, também foi tratado. E aí tem vários outros, né, que a gente vai ver. Se você desperta o ódio por alguma pessoa, aí, meu amigo, se há desavença no casal, aí eles montam também, para poder instigar. Mas vamos ver aqui como é que funciona vamos dizer assim, esses tipos, né? Nesse livro aqui eu consegui encontrar essa imagem que vai trazer, talvez de uma forma melhor para a gente compreender, né? Aquela história, quer que eu desenhe? Então, tem aqui um desenho para ficar mais claro. As várias expressões do mesmo problema. Então, para quem acha que essa questão de obsessão é simplesmente de um espírito obsessor para com uma pessoa que está aqui viva, encarnada, vamos logo essa história. Encarnados somos quem? Somos nós, que estamos vivos. Desencarnados são aqueles que já morreram, são espíritos, ok? Então, a gente vai encontrar o que aqui? Nós vamos encontrar a de encarnado para encarnado, obsessão. Nós vamos encontrar de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, que é o que todo mundo conhece mais. Tem a obsessão recíproca, que ela vai e volta, e tem uma que ainda não é tão falada, mas que nós tratamos aqui nesta casa já, que é a auto-obsessão. Né? Então, a gente está vendo aqui 6 tipos. E para ficar melhor entendido, vamos dar uma pincelada em cada uma delas, como é que elas se caracterizam. Primeiramente, de encarnado para encarnado. Nós que estamos aqui vivos, nós obsediamos as pessoas, sim. Então, pessoas obsediando pessoas existem em grande número. Caracteriza-se pela capacidade que tem de dominar mentalmente aqueles que elegem como vítimas. Este domínio massacra-se com os nomes de ciúme, inveja, paixão, desejo de poder, orgulho, ódio, e é exercido, às vezes, de maneira tão sutil que o dominado se julga extremamente amado. Nossa, aquela pessoa tem ciúme de mim porque ela me ama. Na verdade, ela tem um certo domínio, alguma obsessão. Essas obsessões correm por conta de um amor que se torna tiranizante, demasiadamente possessivo, tolhendo e sufocando a liberdade do outro. Isso acontece também nos trabalhos, nas empresas, como as pessoas escravizam hoje uns aos outros, né? Isso tornou uma forma até meio sutil em todas as áreas, né? O governo exige que as escolas sejam de determinada maneira, o professor hoje é quase um escravo, né? Quem trabalha nessa área do ensino sabe como é que é. Tem metas, tem tudo enquanto, cumprir isso, aquilo, outro. Então, de certa forma, você se submete a um determinado sistema. Mas aqui é um sistema, mas tem as coisas que são pessoais. Quando uma empresa, por exemplo, é pequena e o patrão tem diretamente ali subjugando as pessoas, o marido com a mulher com o marido. E em vários setores da vida isso pode acontecer de encarnado para encarnado. Pai, mãe, filho. Então, vai dizer que, por exemplo, o marido que limita a liberdade da esposa, mantendo-a sob o jugo da sua vontade. É a mulher que tiraniza o companheiro, escravizando aos seus caprichos. São os pais que se julgam no direito de governar os filhos, cerceando-lhes toda e qualquer iniciativa. São aqueles que, em nome da amizade, influenciam o outro, mudando-lhe o modo de pensar, exercendo sempre a vontade mais forte, o domínio sobre o que se apresenta mais passiva. Mas deixa de ser bobo, papai, só hoje, bora aqui, né? Aí a turma vai influenciar aquele outro, aí a gente chama de Maria, vai com as outras, né? Isso é um tipo também de obsessão. Então, de desencarnado para desencarnado. Os espíritos que obsediam espíritos, isso é o que mais a gente vê aqui. Desencarnados que dominam outros desencarnados são expressões de um mesmo drama que se desenrola tanto na Terra quanto no plano espiritual inferior. Em quase todos os processos obsessivos desencadeados
pelo que já desencarnou, junto ao que está preso ao seu veículo físico. O obsessor costuma, em geral, aliciar outros espíritos para secundá-lo sua vingança. Então, isso acontece de montão. Por isso que os nossos trabalhos obsessivos aqui da casa são mais complexos, a gente chama de obsessão complexa, ou apometria, como queira falar, porque a gente trabalha tanto nesse processo desse que contrata os outros. A gente primeiro procura pegar o chefe, porque muitas vezes você fica enxugando gelo. Você faz trabalho de desobsessão, não acaba nunca, porque o chefe está lá mandando outros, vai lá outros, tirou aqueles, vai outros. Aí a gente procura pegar o chefe, dialoga com ele, evangeliza ele, transforma ele através do diálogo longo, e ele liberta todos esses outros que estão sendo obsediados por ele também, da tarefa, todos são esclarecidos e ajudados. Então, são dezenas e centenas que são ajudados em cada trabalho que é feito como esse aqui. Devido à quantidade que a gente vê, né, você tem 8 bilhões de encarnados, então 20 e tantos bilhões, 30 e tantos bilhões de espíritos ou personalidades, daí você tira, né? Então, a gente faz uma pequena parcela desse trabalho ajudando nos dois planos com os trabalhos da casa. De encarnado para desencarnado, ou seja, de uma pessoa que está viva para alguém que já morreu. À primeira vista, a obsessão do encarnado sobre o desencarnado pode parecer difícil ou mais raro de acontecer, mas ao contrário, é um fato comum, já que as criaturas humanas, em geral, por desconhecimento, vinculam-se obstinadamente aos entes amados que as precederam com o túmulo, ou seja, aqueles parentes, aqueles amigos que foram primeiro, a gente muitas vezes não deixa eles em paz, não deixa eles seguirem adiante no mundo espiritual. Fica chamando, evocando. Como é que eu faço isso? Faz um altar dentro de casa, não dou as roupas para ninguém, guarda tudo, fica lá, lembrando, procurando trazer a pessoa, e às vezes ela não está em condições de vir. Então, isso é uma obsessão daqui para lá. Exatamente. Então, de encarnado para desencarnado, aqui já foi, vamos, porque tem muita coisa para ser dita, eu vou só dar uma pincelada, né? Aqui, na verdade, vou dizer para vocês, esse tema aqui mereceria um seminário. Era 2 dias, manhã de tarde, falando sobre isso aqui, para a gente poder, né? Então, como nós temos aqui 50 minutos, vai ser bem resumido mesmo, tá? Então, de desencarnado para encarnado, que é essa que a gente já viu, que é o mais tradicional, que são esses espíritos, como a gente já viu muitas vezes, por vingança, outros simplesmente por sintonia. Então, eles buscam nos obsediar através de vingança, colocando situações difíceis nas nossas vidas. E quem é, na verdade, o obsessor? Lá no livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, lá tem um texto que fala sobre obsessores. Ele diz: obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Então, é a colheita de uma plantação equivocada do passado. Né? Então, ninguém passa por dor e sofrimento sem que exista uma causa. Ponto. Ninguém passa por dor e sofrimento sem que exista uma causa. Se você está sofrendo hoje, existe uma causa. Né? Então, como é que a gente faz, então, Cláudio, para reverter esse processo? Já que eu estou ciente disso. O que é que cobre uma nuvem de pecados? Caridade, o amor. O amor cobre. Então, você acaba reparando o mal que fez com o bem, com o trabalho do bem. Então, o obsessor é uma pessoa como nós, diferente do que muitos pensam, demônios e não sei o quê e tal. São pessoas, seres humanos que simplesmente perderam o corpo físico, estão do outro lado, e muitas vezes eles estão há tanto tempo obstinados no mal, que se apresentam de uma forma demoníaca para poder assustar. Então, aquelas imagens que a gente vê naquelas fantasias de carnaval e tudo, nos livros, nos filmes, eles se apresentam daquele jeito. Quem é médium, que consegue ver tudo isso do outro lado. Só que a gente, através do amor, através de energias, de um diálogo, a gente consegue transformá-lo e trazê-los novamente para uma fisionomia humana no final do tratamento.
quando eles chegam dessa forma, né? Continua. Não é um ser estranho a nós, pelo contrário, é alguém que privou da nossa convivência, de nossa intimidade, por vezes de estreitos laços afetivos. É alguém, talvez, que amamos outrora, ou um ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós. Nesse passado, um bulbroso, que a bênção da reencarnação cobriu com os véus do esquecimento quase completo em nosso próprio benefício. Então, a maioria deles são pessoas que conviveram com a gente, parentes, amigos. Mais uma vez, sendo redundante, nas nossas reuniões é só o que aparece. As obsessões são parentes e amigos, personalidades de nós mesmos ali, nos atrapalhando uns aos outros, tendo a necessidade do perdão. E a gente, às vezes, está aqui na vida com as pessoas ao redor de novo. Por isso que Jesus fala assim, quando você vier trazer o seu dízimo, sua oferta aqui no altar, antes de você trazer, volta, vai, reconcilia-te com o teu adversário. Depois você vem trazer a oferta. E não adianta. Não adianta você vir, isso quer dizer o quê? Não adianta você vir para cá, se ajoelhar, fazer tratamento e tudo, se você continua intrigado, brigado, com ódio das pessoas. Isso continua alimentando esses processos obsessivos. Então, se eles, ou alguém ainda não me ama, não gosta de mim, eu não posso me permitir sentir mais isso. Eu tenho que vibrar o amor. Então, já foi obsessão recíproca. A obsessão pode assumir ainda, em qualquer dessas expressões, até agora mencionadas, características de obsessão recíproca. Ou seja, mão dupla. Não é só daqui para lá, é daqui para lá e de lá para cá. Né? Entre encarnado, encarnado, desencarnado, desencarnado, todas elas, a obsessão pode ser indo e voltando, que é o que a gente muitas vezes chama aqui nos tratamentos de simbiose. Também precisam ser desfeitas. Né? Então, nós utilizamos de ferramentas, de energias e tudo para poder desfazer essas simbioses. Eu não vou ler muitos textos, porque eu já falei muito do que está aqui, para a gente poder ir para uma parte que é muito interessante. Autoobsessão. O homem, não raramente, é o obsessor de si mesmo. É o que assevera o codificador em obras póstumas. Tal coisa, porém, bem poucos admitem. A grande maioria prefere lançar toda a culpa dos seus tormentos e aflições nos espíritos. Aí fica mais fácil, né? Não, o que está acontecendo comigo aqui é culpa, estou sendo obsediado. Né? Então, é culpa deles. Então, a grande maioria prefere lançar a culpa dos espíritos, livrando-se, segundo julgam, de maiores responsabilidades. Mas nós somos responsáveis, sim, por isso. Medos, angústias, mágoas mal resolvidas, ideias fixas, desejo de vingança, opiniões cristalizadas, é só o que tem, objetos de sedução, poder ou títulos cobiçados, tudo se estrutura na fixação mental. O que é que nós pensamos? O que é que passa pela nossa cabeça no dia a dia? A gente precisa estar filtrando essas coisas para saber o que está fazendo com que essas portas se abram. Kardec vai mais longe e explica. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, nós temos tanto esse processo de desobsessão complexa, como também nós temos hoje um tratamento chamado TALP, que é tratamento de auto-obsessão psíquica. Então, quem está participando das palestras, tanto aqui no presencial como através do Meet, quando completam as 8 semanas, faz uma apometria, faz uma desobsessão complexa. Completou mais 8 semanas, aí faz um TALP, que é o tratamento de auto-obsessão psíquica, que é para tratar as auto-obsessões. Isso que está no nosso inconsciente, nessa parte do iceberg, que é submersa, que a gente não tem ideia, que muitas vezes ele se manifesta no dia a dia e você, se for olhar, não se reconhece nas suas ações. Nossa, esse foi eu mesmo. Se a gente conseguisse, né, igual o Joana de Ângeles diz, estar filmando a gente 24 horas e olhando as coisas que a gente faz, tem muita coisa que a gente aponta para os outros, que a gente reconheceria na gente esses processos, né? Então, isso também é tratado aqui na casa.
E aí, só para a gente relembrar, os 6 processos, né, de obsessão. Eu estou querendo chegar, quando nós chegamos aqui mais ou menos na metade do tempo, para que a gente possa sair desse processo das obsessões e passar para os tratamentos, né, que é muito importante, para que a gente entenda que a gente tenha tempo para isso. Mas antes disso, a invigilância é a porta para a obsessão. Alguns dos estados emocionais que representam invigilância em nossa vida. Alguém, em algum momento da vida, já sentiu isso? Ou ainda sente? Revolta. Se você assiste alguma coisa na televisão, basta ligar a televisão. Se bobear, você já fica revoltado com o que está acontecendo. Ah, o fulano matou cicrano, o outro está roubando o outro, aquela coisa terrível. Não assisto mais jornal. Para evitar exatamente aquela coisa de você ser filtro, não esponja, para não absorver aquilo que você está vendo. E aí vem ódio, ideias negativas, que elas insistem em vir em determinados momentos da vida da gente, quando está difícil, quando tem problemas de saúde, problemas financeiros, dificuldade de fazer as coisas. Então, vem ideias negativas. Mas aí a gente acolhe essa ideia ou a gente procura mudar? Então, depressão, tristeza, desânimo, pessimismo, medo, ciúme, avareza, egoísmo, ociosidade, irritação. Vocês estão vendo aqui o tamanho de assuntos que tinha para a gente tratar sobre esse tema? Se a gente fosse esmiuçar ele aqui, um final de semana ainda não daria para falar sobre tudo isso. Impaciência, inclusive, era a palestra que eu estava preparando, que não seria hoje, né? Então, a paciência, né, ficou para a próxima. A gente vai falar no mês que vem sobre a paciência. Maledicência, que é você reclamar, calúnia, desregramentos sexuais, vícios. Ele destaca aqui o fumo, o álcool, tóxicos e tantos outros vícios que nós temos. Né? Hoje tem um dedinho que não para de passar na tela do celular e é bem complicadinho. Adverte-nos, Sheila, toda vez que um destes sinais venha surgir no trânsito das nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. Quando a gente está atento, a gente percebe, é interessante como eles agem, procurando nos ajudar nesses momentos. E aqui, sempre como eu gosto de dizer, eu gosto de desenhar, né? Depressão, desânimo, inconformação, apego a dinheiro, a bens materiais, a línguazinha, né, de cobra aqui, a calúnia, a maledicência. Apesar de que aqui todo mundo está assistindo essa palestra, ninguém fala mal dos outros, né? Graças a Deus, nós não temos esse problema. Ódio, vingança, raiva, ciúme, ressentimento, então, só para a gente ilustrar. E aí vamos agora à classificação, que são os 3 tipos de obsessão, desde aquela mais simples até a subjugação. Então, nós temos a simples, a fascinação e a subjugação. Como é que é a simples? O espírito inferior procura, através de sua tenacidade, persistência, intrometer-se na vida do obsediado, dando-lhe sugestões que, na grande maioria das vezes, são contrárias à forma habitual como você pensa. Você costuma agir de uma forma e vem umas ideias na cabeça da gente assim, nossa, interessante, né? E você fica em dúvida do que fazer. Quando se trata, por exemplo, de um médium acometido por obsessão simples, o espírito inferior se intromete nas suas comunicações e o impede de se comunicar com outros espíritos. Ou se apresenta substituindo ou fazendo passar por outros. Nunca vimos isso aqui na casa, né? Essas tentativas, né? Nunca. Só toda semana, praticamente. Eles tentando fazer, se apresentando como outros. Aí como é que faz? Olha para o pé, olha para o pé. Se apresenta com uma figura angelical, quando olha para o pé, está aquela coisa horrível. Então, eles não conseguem esconder completamente. Também tem a questão da energia que você sente, que a energia é mais pesada, né? A obsessão simples é uma parasitose comum em quase todas as criaturas. Eu poderia dizer que em todo mundo, sei lá, bota aqui quase todas, né? Talvez tenha alguém que já esteja muito bem evoluído aqui entre a gente e não sente mais esse tipo de obsessão simples, né? Mas é o quê? É uma sugestão que vem. É uma coisa bem tranquila, como esse que acompanhou o outro por causa do violão. Não tinha intenção nenhuma de prejudicar, mas estava junto, né?
Então, considerando-se o natural intercâmbio psíquico existente em todos os setores do universo. Manuel Filomeno de Miranda. E aqui, tudo aquilo que eu disse, ódio, rancor, ressentimento, ódio, todo sentimentozinho que a gente tem, abre a porta para uma obsessão simples. A fascinação, essa é a bicha perigosa. Uma das, né? Dentre todas as modalidades, talvez seja a mais difícil de ser tratada ou curada. O que se observa nesses casos é que a pessoa fascinada se compraz sobremaneira com a situação que vive. Iludida pelo obsessor que alimenta sua vaidade, exacerbando-a cada vez mais intricada, se torna a questão à medida que o enfermo passa a necessidade da aproximação com o fascinador, numa simbiose completa, em que ambos se obsessiam mutuamente. Lembra que eu falei quando é mutuamente, que é uma simbiose? Porque todos os dois gostam, tanto o espírito quanto a gente. E aí fica difícil de você separar uma situação dessa porque eu gosto. E aí é uma fascinação, né? A pessoa que gosta de beber, junto com o espírito que gosta de beber, festa, né? Fazer o quê? Partiu, sextou, né? Maravilha. É bem por aí. Unir o útil ao agradável. E por que você vai... Fica difícil se libertar. Você faz tratamento, tira o espírito obsessor e vai, a pessoa volta de novo, aí, tum! De novo, começa tudo de novo. Então, é um processo. Então, a gente precisa... Por quê? Porque a gente contribui, porque a gente gosta, né? Então, tem coisas que a gente gosta. E eu... vamos lá. Então, deixa eu continuar, que tem depois no outro slide. A característica primordial é a supressão do discernimento. Você perde o discernimento. O fascinado perde a capacidade de autoavaliar-se. Os espíritos fascinadores tentam retirar a sua presa do convívio, ou mesmo do contato com pessoas que poderão esclarecê-lo, que poderão despertar-lhe a mente. Se ele frequenta o centro espírita, ele vai deixando de ir. A casa da mãe vai deixando de ir. Fui lá ontem, né? Ele vai procurar os amigos que concordam com tudo que ele faz. Então, se eu gosto de beber, eu vou procurar quem? Meus amigos. Ei, você prefere quem? Igual aquela história do professor, né? A sua mãe ou seus amigos? Meus amigos. Né? Eu gosto de estar com eles porque ali eu me sinto bem, estou melhor e vou contribuindo para esse processo. Então, o fascinado não se admite equivocar, porque ele está certo. Cada vez mais o fascinador vai abocanhando mais espaço no psiquismo da sua presa. E aí, aqui tem uma palestra que eu vou indicar para vocês, que é Raul Teixeira, Espalhamento Obsessivo. Essa palestra dele é espetacular. Tem 2 partes e tem uma parte só, também está no YouTube. Foi uma das primeiras palestras que eu assisti sobre obsessão, e lá ele fala sobre obsessão simples e tal. Esse trecho aqui é ele quem diz, tá? Eu estou parafraseando aqui o que ele fala na palestra lá, por isso está entre aspas. E eu indico para vocês assistirem depois em casa. E aí, com mais tranquilidade, uma palestra longa, 2, 3 horas, vá assistindo em partes, que é muito bacana. Subjugação. A subjugação é o tipo de obsessão em que existe a paralisia da vontade do obsediado. Aí pronto, perdi o controle. O obsessor assume o domínio completo da sua vítima, que é escravizada, perdendo a vontade própria. A subjugação pode ser moral ou corporal, ou seja, física. Eu fazer coisas que eu não queria fazer. Já vi várias reportagens falando sobre isso. Eu vi uma vez um neto que tinha assassinado a sua avó, porque ela não deu o que ele queria naquele momento, estava querendo dinheiro para poder ir atrás dos vícios, ela não deu, e ele matou. Quando ele recobrou, ele viu o que tinha feito. Aí ele não teve controle físico, ele foi dominado, completamente subjugado. Ele não queria matar a avó, mas matou. Por que acontece? Quem já viu muitos fatos aí onde o marido mata a esposa, mata a família, quando ele volta, vai e comete suicídio? Porque ele volta a si, os espíritos deixam ele depois, tá aí. E aí ele não aguenta ver o que foi que ele fez, e aí tira a própria vida. Então, esses processos são muito comuns da gente ver, e aqui vai explicar exatamente sobre isso. Então, ele tem lucidez nas coisas que faz. Eu lembrei, tá aqui, eu coloquei aqui como exemplo também, o Raul Teixeira fala sobre isso. Ele diz, ele sabe que vai lamber o chão, mas não consegue evitar.
não tem força moral para isso. Então, está vendo que vai fazer uma bobagem, faz, mas não tem força. Depois, eles deixam ele com a própria consciência. Então, tem aqui umas imagens para ilustrar. Aqui é o caso do cara da bebida, com o espírito obsessor ali incentivando ele a beber. Indico vocês assistirem também no YouTube Sozinho. Você bota Sozinho, interrogação, curta espírita. Bem interessante, ilustra bem esse processo da obsessão por causa da bebida. E aí a história se estendeu. E aqui você vê, né, os marionetezinhos sendo manipulados. Então, rapidamente, quais são as consequências da obsessão? Desequilíbrio familiar, doenças físicas, desencarnes prematuros, suicídio, loucura. E aí segue tristeza, angústia, ansiedade, desânimo, medo, sono excessivo, pensamentos negativos, agressividade, irritação, impaciência, baixa concentração, insônia, sono irregular, pesadelos. Tudo isso faz parte desses processos. E agora chegou onde eu queria. Profilaxia, ou seja, o tratamento. Se eu passar um pouquinho, alguns minutinhos hoje, vocês me perdoem, porque o tema ele exige que a gente fale mais sobre esse processo. Então, nós vamos ter o quê? A desobsessão, você procura nas casas espíritas, a autodesobsessão, que a gente pode fazer com o nosso pensamento, comportamento diário, o poder da nossa vontade. Lembrando que tudo isso aqui está dentro de um contexto, que é esse livro que eu falei para vocês, né? É o livro Obsessão e Desobsessão. Porque tem coisas muito mais complexas, eu estou abrindo até alguns parênteses aqui, né, mas muito mais complexas a serem tratadas. Então, o livro fala de desobsessão, autodesobsessão, poder da vontade, reforma íntima, a terapia da caridade, o evangelho no lar e a prece. Então, aqui a gente tem pelo menos aqui 7 ferramentas muito poderosas para que a gente possa tratar esses processos obsessivos, né? E a desobsessão é um tratamento que acontece nas casas espíritas, onde os médiuns se reúnem em reuniões fechadas, né, e tratam as pessoas que fazem parte dos processos, né? Então, só para resumir para vocês. Então, nessas reuniões, é mais ou menos assim aqui a ilustração. Aqui a gente vai encontrar, deixa eu aqui ativar minha canetinha laser aqui. Aqui seria a sensitiva, né, a médium, e muitas vezes ela muda até a expressão mesmo, dependendo de acordo com a raiva que o espírito chega. Às vezes ele chega com vontade até de quebrar, derrubar a mesa, fazer bagunça, xingar, só que a médium filtra, ela não deixa. Ela está, né, vamos dizer assim, educada mediunicamente. E aí ela simplesmente passa, ela filtra e passa somente aquilo que é importante para a reunião, né? E aqui você vê atrás esse que chama-se de operador, doutrinador, como queira chamar, dialogador. E aqui tem a equipe espiritual, que está lá atrás auxiliando, ó, colocando aqui as energias positivas para que possa trazer as boas intuições. Os outros médios aqui conectados, ó, entre eles e entre o alto, né? Fazendo aqui a conexão com o alto, para poder ajudar nas vibrações que acontecem no trabalho. Por isso que é bom que todo mundo esteja focado na hora do trabalho de desobsessão. E o processo de autodesobsessão? No que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente é também o agente da própria cura. Então, nós, o que eu costumo dizer? Que os tratamentos aqui, eles ajudam em torno de 10%, 5%. 95% está com a gente. É nossa parte. Por isso que é importante que as pessoas assistam às palestras, os estudos, porque auxilia o nosso comportamento fora. Não adianta a pessoa chegar aqui, bota o nome da fulano aqui para o tratamento, bota aí o nome para mim, por favor, de fulano, está precisando de ajuda. Mas se ele não se ajudar, não vai adiantar muita coisa. Ajuda, né? Você tira ali uma coisa superficial, mas vai continuar. A gente que está aqui dentro, a gente sabe. A gente mesmo passa por esse processo direto. Mesmo a gente está aqui, imagina quem não está. Né? Quem está assistindo, quem está estudando, quem está participando. Porque é um processo longo. E tem gente que chega e quer ser curado no primeiro dia, logo. Né? Não quer nem assistir, quer ser, né? Quer ser atendido. Né? E está tudo certo. Fez um processo, assistiu 8 palestras, já fez uma desobsessão, pronto. Mas você está vendo aqui que é o nosso comportamento que atrai isso.
E a gente precisa muito mais de qualquer coisa, a reforma íntima que a gente vai ver aqui. Então, a autoobsessão é um ato de promover a própria pessoa, a sua desobsessão, através da reforma íntima. Como é que eu vou fazer reforma íntima se eu não sei como fazer? Eu preciso aprender, né? Tal como esclarece a doutrina espírita. Autodesobsessão, sinônimo de autoevangelização. Por que que nós temos aqui a evangelioterapia? Por que que a gente estuda o evangelho nas quartas-feiras? Faz parte do tratamento. Então, é o ser humano lutando para dominar as suas más tendências e inclinações. Esse é o verdadeiro cristão, é o verdadeiro espírita. Aquele que vive nessa luta. Não é aquele que já é perfeito, que a gente não vai conseguir a perfeição agora. Mas essa luta diária, né? Tal, as coisas vão acontecendo, você vai procurando se tornar melhor, é que nos faz realmente os verdadeiros espíritas. Então, nos dias atuais, o Espiritismo vem lembrar aos homens a imorredora lição do Mestre: não tornes a pecar. Nisso consiste a participação do obsesso quanto ao próprio tratamento. Então, nós fazemos parte do nosso tratamento. Ninguém se engane. O obsidiado só se libertará quando ele mesmo se dispuser a promover a sua autoobsessão. O Espiritismo não poderá fazer por ele o que ele não fizer por si mesmo. Muito menos os médiuns ou alguém que lhe queira operar a cura. O valor da prece. Essa é uma ferramenta que está em todos os tipos de atendimento. Por isso que eu falei para vocês, nós começamos aqui hoje com o capítulo 28. Dê uma olhadinha no Evangelho segundo o Espiritismo, dá uma olhadinha no capítulo 28, tem prece para tudo que você imaginar. E orientações antes das preces. Então, em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover dos seus propósitos maléficos o obsessor. Ah, então, Cláudio, é só eu pegar aqui e começar, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, e começar a ler, tipo, sem parar as preces, que está tudo certo. Vamos no capítulo 27? Tem um texto lá que fala maneira de orar. A eficácia da prece. Para que ela tenha resultado, tem a necessidade de que a gente esteja conectado com aquilo que a gente está falando. Falando, pensando, e essa conexão. Não adianta nada eu falar preces decoradas, e não vai adiantar muito. Então, quando você mentaliza, aí você muda a vibração. E a coisa muda. Então, pesquisem, por favor. Não raro, as pessoas interessadas, diretamente ligadas ao obsidiado, e até ele mesmo, acreditam que as preces devem ser feitas no centro espírita, pelo seu presidente, pelos médios, pelos integrantes dos trabalhos, enfim, por todos, menos por eles próprios. Então, reze por mim, coloca o meu nome lá no caderno. A gente coloca, a gente reza. Mas se a pessoa mesmo não fizer por ela, é difícil. Aí é a questão da receptividade. Receptividade aqui, quando a gente está diante de um momento como esse, o que é que a gente vai absorver disso aqui tudo? Se ficar um pouquinho, uma frase, uma coisa que nos ajude, já está valendo. Receptividade no passe. A pessoa está doando energia, mas nem sempre a quem está recebendo o passe, ela vai receber. No final, nós vamos ter agora, já uma dinâmica. Nem todo mundo vai conseguir receber as benesses lá no Jardim do Hospital Maria de Nazaré, porque não está conseguindo se concentrar. Ele está pensando na novela, naquilo, seja lá o que for. E aí se esquece ou se desconcentra daquilo. Por isso que a gente fala, se concentra na respiração, se concentra no que eu estou falando, mentaliza esse jardim, tudo isso, que aí você recebe. Então, não adianta a pessoa estar ali fazendo passo, fazendo a limpeza, postando as mãos, doando energia, e você está com o olho aberto, está olhando o que está acontecendo, o que ele está fazendo aqui. Aí não vai. Olhos fechados, se concentra, pensa em Deus, recebe essas energias positivas, você melhora. Necessidade da reforma interior. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 479. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte e que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Qual é a causa? Ódio, rancor, ressentimento, raiva, tudo que a gente falou anteriormente. Então, a gente precisa trabalhar isso para que a gente não atraia esses espíritos.
E aqui a gente está falando sobre a questão da reforma íntima, né? E semana passada também nós trouxemos. E aí você pesquisa na internet. 20 exercícios para a autotransformação, para a reforma íntima. Segundo Sheila, segundo... Né? Então você vai ter vários exercícios para trabalhar isso daqui. No Instagram da Frebem também tem, olha aí, ó, quem abastece. Então, dê uma olhadinha lá, visite o Instagram da Frebem, curtam as coisas, canal. Então, são essas coisas que ajudam o nosso dia a dia, esse alimento para a nossa alma. Terapia da caridade. O que é caridade? Aqui ele diz o seguinte: todos necessitamos nos engajar no serviço de amor ao próximo. Todos. Não falou que são médios, não, tá? Há tantas dores na Terra, dores que surgem ao nosso redor, que crescem, se avolumam e que dominam os seres humanos. Há tanta dor caminhando pelas ruas do mundo, gritando no silêncio do socorro, clamando ajuda, cujos gritos somente serão captados pelos corações sensíveis, dispostos ao amor e à caridade. Há tanta dor ao nosso lado e muitas vezes fechamos, encastelamos em egoística preocupação com os nossos problemas íntimos. E a gente não vê que ao redor está cheio de gente com muito mais problema do que a gente. E a gente se acha a pessoa mais prejudicada do mundo. Meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Aí a gente não vê que está todo mundo, quando você olha para o outro, você esquece do seu problema. Então, é esse convite, a benfeitora Joana de Ângeles, ela diz para a gente que a gente consegue amenizar as nossas provações ajudando os outros que estão carregando as suas cruzes, você ajudando a carregar a cruz do outro também, em vez de ficar no teu leito de queixas. E aqui o culto do Evangelho no Lar, que a gente sempre sugere, né? Se reúne a família, de 15 a 30 minutos, uma vezinha por semana só, aqui tem as orientações, uma das 7 noites. Se não der à noite, faz outro horário, né? Faz com que Jesus possa pernoitar na tua casa. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Jesus no lar é vida para o lar. Eu já ouvi pessoas, isso aqui está no livro Mestre de Amor, de Joana de Ângeles. Eu já vi pessoas dizendo assim, não, eu faço o evangelho no lar, minha casa está completamente protegida. Cria um campo de força. Cria um campo de força, mas aí você faz o evangelho no lar, e os outros 6 dias da semana é uma briga direta, vício dentro de casa, tudo enquanto, aí não tem evangelho no lar que dê jeito. O evangelho do lar vai fazer com que os outros dias também permaneçam em paz. E aí você vai criando realmente esse campo de proteção. Aqui a gente vai falar sobre a questão da vontade, a ação do pensamento. Nós fizemos agora recentemente 3 palestras seguidas falando sobre isso, sobre a força do pensamento. Eu não sei se já entrou no canal do YouTube, mas é isso. Vou destacar aqui só uma fala. Vontade. Eu preciso ter vontade para fazer qualquer coisa da minha vida. Para eu poder ir para a academia, eu tenho que ter vontade, que não é moleza, não. Você sair para ir. Eu sempre falava assim, eu vou pagar para me botar força. Tem que fazer isso mesmo, mas é para saúde. Então, eu preciso ter vontade e coragem e ir. Com ou sem coragem. Para o trabalho fraterno, toda semana, porque aqui, todo mundo aqui que trabalha aqui é voluntário. Voluntário até o momento em que a gente assume uma responsabilidade. Depois que você assume uma responsabilidade, você não é mais um voluntário, você agora é uma pessoa comprometida. Tem um comprometimento com a espiritualidade, com a pessoa que vem para cá e com você mesmo. E aí você faz isso com amor, é diferente. Ixi, já é quarta-feira, tem que ir para o centro hoje. Eu vou dizer para vocês, eu fico feliz. Poxa, quarta-feira, graças a Deus chegou, porque lá eu vou me alimentar. Vou ver pessoas que eu gosto, essa conexão com o alto, receber um passe, esse tratamento é maravilhoso. Eu, pelo menos, amo estar aqui. Poder da vontade, ação do pensamento. E continua. Então, lá no último capítulo desse livro, para a gente poder encerrar, profilaxia da obsessão, a desobsessão natural, que ele chama, né? Profilaxia das obsessões. Isso aqui é bem resumidinho, tá? Vai e não peques mais. Primeiro. Segundo, o antídoto. Através do evangelho, entretanto, encontramos um antídoto eficiente contra a sua proliferação, que é o quê? O amor. O evangelho é a boa nova. A boa nova é, se for resumir tudo numa palavra só, é isso, é o amor.
Só que é diferente desse amor que a gente às vezes acha, eu amo minha mãe, eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos. Esse não é o amor, não. O amor é aquele que ama a todos, independentemente de qualquer coisa. E isso a gente ainda vai chegar lá, mas para chegar a gente precisa desenvolver. E a desobsessão natural, aquele que encontrou Jesus já começou o processo de libertação interior e de desobsessão natural. Eurípides Barçanufo. Está dentro também desse livro que eu trouxe hoje. Então, como é que você encontra Jesus? Através do Evangelho, buscando ele todos os dias, fazendo leituras diárias. Quem participa aqui do nosso grupo, eu coloco o Evangelho todos os dias lá, já é com essa intenção da gente ali, fazer uma leitura, refletir um pouquinho, começar o dia bem cedinho, todo dia, 6 e pouco, tá lá. Então, basicamente era isso, falando sobre a obsessão, os tipos, tudo, e como a gente se ajudar, como a gente se tratar, que foi dessa forma aqui. Desobsessão, autodesobsessão, poder da vontade, prece, terapia da caridade, reforma íntima e evangelho no lar. Então, lembrando que para esse processo, eu anunciei semana passada, a partir do mês que vem, nós vamos ter um grupo de estudo, um curso sobre desobsessão complexa, sobre ometria. Quem estiver interessado em fazer parte dos trabalhos da casa, vai poder participar. Mas vai fazer inscrição primeiro, passar por uma entrevista, um filtro para ver se a pessoa realmente quer. Porque não é para curiosos, tá? Para pessoas que vão se comprometer realmente. Então, já fica aqui o convite para todos os de casa, porque vocês sabem que pode participar também à distância, né? As pessoas que já estão confirmadas, 5, são todas de fora, de outros estados, que participam das reuniões mediúnicas com a gente, né? Do Rio de Janeiro e tal. Então, todos convidados. Depois conversem com a gente no privado, tá bom? Bem, era isso por hoje. Encerro aqui a minha fala. Vou parar aqui alguns segundos para poder encerrar a gravação, para a gente poder continuar.